Você conseguiria reconhecer um falso Cristo? Ou será que você reconheceria só se ele tivesse vários chifres? Um discurso extremamente absurdo? Mas se ele fosse carismático, se ele fosse influente, se ele falasse de amor, se ele falasse sobre paz, e se ele usar até a Bíblia? Saiba, porque Jesus ele disse que os falsos cristos viriam. E nesse momento aqui, nesse vídeo, a gente precisa dividir. Não estou falando de anticristo, eu estou falando de falsos cristos. Esse é mais um vídeo da série dos fins dos tempos que a gente está fazendo. E a gente vai falar sobre os falsos cristos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Vão surgir falsos cristos. Tem dúvida sobre esse assunto? Fica comigo aí que depois da vinheta, você já sabe, né? Eu vou te explicar tudo. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os falsos cristos. Quem são os falsos cristos? E pelo amor de Deus, eu não estou falando de Henrique Cristo, não. Eu estou falando de fato dos falsos cristos que enganam as pessoas. Não são aquelas piadas que se fantasiam de Cristo e que dizem que são, mas todo mundo sabe que eles não são o Cristo de verdade. Eu falo de fato daqueles que enganam. E quem são esses? Como eu já falei na introdução do vídeo, não é o anticristo. Se você confunde o anticristo com o falso Cristo, a minha missão hoje é desvendar esta diferença aqui. E se você já tem curiosidade sobre isso, já vai deixando o teu like abençoado, se inscreve no canal e fica comigo aí, que hoje a gente vai definir quem são esses falsos cristos. Precisamos entender que os falsos cristos não são aqueles que ficam dizendo: oh, eu sou Cristo, oh, eu sou Cristo, eu sou Jesus, eu nasci em Belém. Não. Vamos lá. Pode ser que haja algum que fale e realmente influencie alguém, mas na grande maioria das vezes são pessoas que nunca falaram que são Jesus, mas que fazem coisas como se fossem o nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato, os falsos cristos, eles são aquelas pessoas que tentam tomar o lugar de Jesus em nossas vidas. Esse tipo de gente que fica dizendo que só ele tem as respostas, que só eles sabem das coisas e que eles fazem coisas que só Jesus poderia fazer. Então, entenda que uma pessoa, ela pode ter a influência que for, ela pode ser bonito, falar bem, estar num status, ter o dom de alguma coisa, mas se ela disser que faz coisas que só Jesus poderia fazer, entenda essa pessoa como um falso Cristo. Aí vamos aqui tentar caracterizar, deixar a característica de um falso Cristo aqui bem latente. Vamos fazer um checklist. Vou te mostrar exatamente o que um falso Cristo tem. Primeiro, uma autoridade falsa. Ele fala como se fosse de fato a voz de Deus. Eu não estou falando de profetas que utilizam a voz, são porta-voz de Deus. Porque os profetas, de fato, eles trazem a honra e a mensagem a quem realmente mandou a mensagem. Um profeta de verdade, uma pessoa que traz ali uma mensagem, que hoje não tem profetas, né? Inclusive, o nosso próximo vídeo é falando sobre os falsos profetas. Vou deixar aqui, se a gente já tiver feito esse vídeo, você estiver assistindo, a gente já tiver feito, vai estar aqui no card. E eu não estou falando sobre um profeta assim de Deus mesmo, uma pessoa que é utilizada por Deus. Não, eu não estou falando disso não. Eu estou falando de pessoas que atribuem o milagre é eles, e que a voz é deles, e que não é Jesus e sim eles. Porque se alguém tem alguma autoridade em fazer alguma coisa para Deus, ele atribui de fato essa honra e essa glória ao Senhor. Já as pessoas que são ali os falsos cristos atribuem a glória para si. Geralmente essas pessoas elas fazem promessas extremamente sedutoras. Promessas de cura, de salvação, de paz, de execução de propósito. E geralmente essas promessas são sem sofrimento, sem cruz, sem novo nascimento. Você não precisa fazer nada. Geralmente esses falsos cristos, eles deturpam de fato o evangelho que Cristo ele veio para de fato propagar. Se você vir um falso Cristo, você vai ver que essa pessoa ela é uma pessoa centralizadora, ela centraliza
tudo em si mesmo. E esse falso Cristo, ele vai fazer de tudo para que você não olhe para Jesus de fato. Que você não olhe para a cruz de Cristo. Que você não veja o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele vai ludibriar a mente dos seus seguidores com outras coisas, para você até achar que você é cristão, mas na realidade você está bem distante de Cristo. Se você está numa igreja ou num movimento, em alguma coisa que você acha que Jesus e, de fato, o Evangelho de Cristo e as coisas que tem na Bíblia Sagrada estão distantes, tome muito cuidado. Provavelmente você está sendo ministrado, você está sendo pastoreado, você está sendo instruído por um falso Cristo. De onde vêm esses falsos cristos? Às vezes eles vêm de púlpitos, de igrejas, às vezes vêm de redes sociais, às vezes vêm de movimentos espirituais e às vezes eles surgem na política. São pessoas que têm influência sobre outras pessoas. Geralmente são pessoas de grande influência, de boa aparência, são pessoas piedosas, são pessoas carismáticas que chegam, que dá vontade de estar perto, né? Que são pessoas aparentemente boas. E não, de forma nenhuma, eles vão chegar com um tridente, com chifres, falando coisas loucas, né? Geralmente são pessoas que se comunicam muito bem, que falam muito bem, e são pessoas muito bem vestidas, pessoas cheirosas, pessoas que, de fato, como eu falei, dá vontade de estar perto, não são pessoas desagradáveis. Aí vamos lá partir para os perigos. Quais são os perigos? Primeiro, sutileza. Entenda que o engano, ele é sutil. Ele chega de uma forma que você não percebe que é engano. E não se culpe se hoje você enxerga que é um engano. Mas saiba que o que chega para lhe enganar não vai chegar dando murro na sua cara, não vai chegar com os dois pés na porta. Aquilo que é enganoso chega sorrateiro. Chega de uma forma que você não vai perceber quando pensa que não, já está acontecendo. Entenda que se você não conhece Cristo de verdade, se você não conhece Jesus Cristo de Nazaré, se você não conhece o nosso Redentor, você está extremamente suscetível a ser enganado por um falso Cristo. A Bíblia diz que eles enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos, as pessoas que foram escolhidas por Deus, as pessoas que seguem o Senhor de verdade, às vezes podem ser enganadas por um falso Cristo. Mas aí, Luiz, o que é que eu tenho que fazer para não cair na lábia, não cair nas promessas sedutoras, não cair nas mãos de um falso Cristo? Primeiro, conhecer a palavra do Senhor. Isso aqui é o melhor antídoto para o engano. Se você ler a palavra do Senhor, você não vai se enganar. Às vezes você pode olhar ali para o seu líder, que pode estar se passando por um falso Cristo, e achar que ele ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se você olhar para ele e olhar para a Bíblia, as suas dúvidas serão sanadas. E você vai reconhecer de fato e discernir se ele está perto de Jesus ou se ele quer se passar por Jesus. E é importante conhecer a palavra, mas também é importante conhecer o Senhor da palavra. É importante ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ele é o seu pastor. Você é a ovelha dele. E o pastor, ele fala e a ovelha escuta. Então é importante que você tenha um relacionamento diário, um relacionamento de oração, um relacionamento de consagração, de comunhão, de conversas diárias com o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa importante que a gente precisa é saber discernir o fruto das árvores. Jesus, ele diz, quer saber quem é a pessoa de verdade? Chega mais perto da árvore e saiba quais são os frutos que aquela árvore coloca. Por quê? Se a pessoa ela pode ser uma árvore frondosa, uma árvore bonita, mas se os frutos não forem bons, é resultado de uma árvore que não é boa. Então, se você quer saber se uma pessoa ela é de fato de Cristo, saiba que os frutos, ou seja, as coisas que elas fazem, também é um sinal para você reconhecer se a pessoa é boa ou não. Tem pessoas que se passam por alguma coisa e querem se fantasiar de alguma coisa e até tentam enganar alguém dizendo que é alguma coisa. Mas quando você se aproxima e você vê o fruto, ou seja, as coisas que as pessoas fazem, você de fato enxerga que aquele fruto, que aquela obra
não vem de Deus, e sim de uma árvore que está podre. Por fim, eu quero que você entenda, se alguém chegar te oferecendo alguma coisa que só Jesus pode te dar, fuja, porque você está diante de um falso Cristo. Entenda que ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Jesus nunca pode ser substituído. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o bom pastor, ele é aquele que te ajuda e nada e nem ninguém pode substituir o Senhor Jesus Cristo. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando tua vida, tua casa, tua família e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.